Salve, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. E nessa mesa redonda estamos conversando com o deputado Arnaldo Jardim, ele é do PPS de São Paulo, saindo agora da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Deputado, o presidente Michel Temer, no discurso hoje, disse que o Brasil não está tão arrasado assim, não está tão horrível. E alguns números indicam realmente uma retomada, inflação em queda, uma inflação muito baixa, a mais baixa da história do Plano Real, juros baixos. E a impressão que se tem é que o país continua numa crise profunda. É a estima do brasileiro que não está conseguindo acompanhar isso? Não, o brasileiro é sempre animado, né, Zé? Pois o brasileiro tem uma boa disposição e uma tolerância. É povo tolerante e disposto a acreditar como é o brasileiro, né? Essa é a grande boa notícia. Eu estive até nesse ato hoje, acho que está se referindo ao lançamento da frente da agenda legislativa do cooperativismo, e o presidente Temer foi lá e realmente discorreu fatos que são concretos. Falou da baixa da inflação, falou da baixa dos juros, falou da retomada da atividade econômica. Fatos efetivos mudam aquilo que estava sendo o constante aprofundamento da situação econômica. Recessão, chegando até o percentual de 14 milhões de desempregados, taxa Selic que estava em 14,25 há bem pouco tempo, né? Então, acho que ele tem motivos para atestar isso. Agora, é lógico que é uma visão limitada. Primeiro, nós temos, de novo, este ano, um profundo déficit público. O governo não só tem realizado déficits nominais, primários, mas, acima de tudo, o nosso grau de endividamento tem crescido de uma forma muito acentuada. A relação endividamento em relação ao PIB está hoje na casa de 84%. E nós não estamos vendo nenhuma medida mais profunda nesse sentido. Portanto, a baixa da inflação... A medida é mudar a regra de ouro, quer dizer... Ao contrário, não resolve, né? Que aprofunda esse problema. O problema. Tá certo? Nós tivemos uma baixa da inflação que teve duas determinações para isso. Primeiro, uma safra muito favorável, o setor agrícola contribuiu de uma forma muito significativa, tem contribuído historicamente. De 30 anos para cá, há 30 anos atrás, o salário médio do trabalhador era consumido 49% com alimento. Agora é 19,8%. Isso foi uma contribuição muito importante. Para a redução da inflação, a alimentação foi fundamental. Nos últimos anos foi fundamental. E a recessão, a baixa atividade econômica diminuiu a inflação. Então, nós vamos ter... Os preços caem. Problema. Essa diminuição não foi em função, por exemplo, de você ter diminuído a dívida pública, a rolagem está muito alta ainda disso. Você tem uma pressão menor, porque os juros diminuíram, mas ela continua sendo muito expressiva. Ou seja, o governo é de transição. O governo para valer é o governo que virá depois das eleições desse ano. E esse governo vai ter que ter um regime, uma receita dura, amarga. Ela primeiro vai ter que ser uma receita de ajuste de contas, para que, tendo esse equilíbrio, o país possa ter uma retomada que não seja voo de galinha, seja mais sustentável. Porque a gente viu que a economia melhorou, mas os dados divulgados hoje indicam que a distribuição de renda não ocorreu, né? A riqueza continua concentrada nas mãos de poucos. Como é que vai chegar a uma distribuição de renda diante do quadro que a gente vive hoje? Embora a economia tenha melhorado, as pessoas ainda não estão sentindo isso. Eu posso ser simpático e falar para você uma primeira resposta assim. Nós devemos nos preocupar e devemos buscar distribuir renda já. Mas eu acho que antes nós temos um outro desafio maior, que é retomar o nível de emprego. Porque nós temos hoje ainda a casa de 13 milhões de empregados. Porque as pessoas ainda não estão sentindo no bolso essa melhora da economia e nem a inflação baixa. A inflação baixa está começando a sentir agora. Mas as pessoas vão no supermercado e falam assim, mas baixou alguma coisa, mas nem tudo baixou, porque outras coisas subiram, enfim. Prioridade que imagino eu. Primeiro, aquecer a economia e gerar empregos. Até para que essa questão, depois da distribuição, possa ser melhor enfrentada, né? Nós vimos políticas sendo praticadas no governo do PT
que tinham toda essa marca de estamos distribuindo renda, estamos criando oportunidade, o primeiro soluço da inflação voltou tudo numa concentração ao nível do que era. É como se nada tivesse acontecido. Milhões, bilhões de recursos que foram gastos, programas sociais que não tiveram nenhuma mudança estrutural dentro da sociedade. Então, primeiro, reativar a economia e criar empregos. Para acontecer isso, investimentos. E, para isso, uma dura contenção do déficit público. Eu acho que é a receita que necessariamente vai ter que ser feita logo no começo do ano que vem. Deputado, assim, o senhor consegue falar a voz do povo ali e dizer, e aí, vai melhorar, vai continuar nessa, sem esses dados que a gente conhece, que a gente discute sobre o endividamento público, sobre a arrecadação que não cresce como esperava o governo? O senhor tem um resumo para dizer aí para o povo? Como é Primeiro que é? resumo, está melhor do que estava. Nós devemos registrar isso e saudar, para não ter nenhum tipo de alevosía de voltar ao passado, tá certo? Eu estou dizendo porque eu Mas não também tenho nada a ver com o discurso. Não é para sair por aí fazendo estripulias. Dizendo o seguinte, olha, no tempo do Lula era tudo diferente. O tempo do Lula, o equívoco daquilo que foi feito, em termos de economia, de políticas que foram praticadas, nos levou a essa situação. Quer dizer, essa situação não é o Temer que criou do desemprego. A recessão não veio nesses 2 últimos anos. Aliás, rigorosamente 1 ano e 8 meses de mandato. Tá certo? Então, é um processo anterior. Voltar ao populismo é recuar no tempo e aprofundar a dificuldade que nós estamos vivendo. Então, houve a melhoria, aquilo que se passou de confiança nesse governo deu um ajuste para, pelo menos, você ter um sufoco, um alívio. Mas, para diante, agora é continuar com as reformas e é continuar com uma austeridade. Tem que vir a reforma da Previdência, na sua A reforma da Previdência avaliação. é indispensável para o país poder pensar o seu futuro. Deputado, tem uma pergunta aqui do Roberjan Rossini, obrigado, Robervan, e ele pergunta aqui sobre... Boa noite, senhor nobre deputado. Vivemos uma crise política em todo o país, o povo sendo massacrado e, mesmo assim, nenhum deputado ou senador traz à discussão o corte de mordomias no Congresso. Quer dizer, há uma cobrança muito grande, né? E aí ele pergunta, senhor, o que está sendo alto custo e todo mundo se aprova, qual é a sua visão sobre isso? Ele é de Ponta Grossa, do Paraná. Obrigado, Roberto. Obrigado por sua participação. Acho que precisamos fazer muito mais do que tem sido feito, tá certo? Acho que nós devemos ter uma política de diminuir gastos, é importante. Ressaltar que acabou-se com a aposentadoria parlamentar, que chegou a ter, foi uma grande vergonha. Isso é um mito, não existe mais aquela aposentadoria especial. Claro, não tem mais isso, há algum tempo. Se aposenta ainda especial, mas como servidor público. Como servidor público, fazendo as suas contribuições. Então, isso é importante. Segundo, os gastos têm hoje uma maior transparência, você sabe disso, Zé, tá certo? E hoje nós temos um portal em que todos os gastos do mandato são lá destacados. Acho que é importante que isso se faça também. E eu sou a favor de medidas que possam diminuir também o número de representantes. Acho que nós poderíamos funcionar melhor com o número de parlamentares menores e com uma reforma partidária importante, que concentrasse os números de partidos dentro do Congresso. Mas como é que faz isso? Porque é difícil, né? Porque o Congresso tem que aprovar, eles não vão querer diminuir. Nós Seus pares aprovamos não vão querer agora diminuir o fim da coligação proporcional. Isso vai ter um efeito para a eleição próxima, municipal. Que deve reduzir o número de partidos, né? Que deve diminuir o número de partidos. Com isso, tendo uma concentração, acho que nós vamos conseguir, Denise, evitar hoje o que existe, que é uma negociação quase que individual que tem o parlamentar com os governos. Isso acontece aqui com o governo federal, acontece nos estados, acontece nas câmaras municipais. Mas isso não é bom, essa negociação direta? Não, acho que deve ser por partidos. No atacado, tem chamado. Tem muito convencimento disso. Concentrar em alguns partidos e fazer, porque você força a ser acordos mais explícitos e acordos que vão mais abrangentes. Aqui o Márcio Rodrigues, ele é de Sertãozinho, em São Paulo. Obrigado, Márcio. Ele disse que assiste
constantemente o programa, e ele pergunta, diz aqui primeiro que o deputado Arnaldo Jardim é um colaborador e ajuda muito o nosso município. O senhor conhece lá o Sertãozinho? Conheço bem Sertãozinho, E é aí uma cidade ali do lado de Ribeirão Preto, muito próximo, e que tem uma característica, Zé, só comentar sobre o Sertãozinho, que é muito bacana, porque Sertãozinho é a grande cidade industrial do setor sucroenergético, da cana, que existe no estado de São Paulo como um todo, existe no Brasil, mas ali indústria de equipamentos, e que sentiu de uma forma dramática Sertãozinho. Uma grande categoria metalúrgica, muita gente desempregada, e que nós estamos com a expectativa que com o RenovaBio nós possamos voltar a ter uma estruturação grande, tem muita gente concorrendo para isso lá em Sertãozinho. E aí o Márcio pergunta qual é a sua opinião em relação ao foro privilegiado. Foro privilegiado, fim do foro privilegiado. Mas como é que Nós faz temos- isso esse ano se não pode aprovar a emenda constitucional por causa da intervenção no Rio de Janeiro? Não dá. Então, acho que não vai dar. Acho que o clima que nós vamos ter nas eleições vai permitir isso, Denise, depois. Você sabe que nós temos até iniciativas, o próprio líder do PPS, o Alex Manente, protocolou uma proposta nesse sentido do fim do foro privilegiado, fez em nosso nome essa proposta, foi uma boa iniciativa. Acho que, do ponto de vista agora do Legislativo, não teremos grandes aprovações. Há uma coisa... Antes da eleição não antes da teremos eleição. grandes projetos em pauta, nada disso. Você conhece profundamente, acho que a sua avaliação é parecida com a minha também, do É Zé difícil, também. né? Hoje eu fiquei Né? muito assustado. O Congresso esteve o dia inteiro vazio. Só foi dar quórum agora, no início da noite, né, para votar ele a segurança. Mas eu acho que o Supremo vai atropelar mais uma vez o Congresso Nacional e restringir o foro privilegiado. É? Será, Zé? Acho que sim. Não, acho não, tenho certeza. Já houve a formação da maioria, né? E aí o Supremo vai definir ali que o foro privilegiado é apenas enquanto a autoridade estiver no cargo, né? Enquanto e assuntos relativos à função. A função. que Já for, não houve essa for. maioria formada no Supremo Tribunal Agora Federal. não está havendo aí uma Então vamos só, invasão porque de senão, poderes? senão a Márcio pessoa acha fica sem que resposta. o Márcio perde. Márcio, então você, Sertãozinho, importante, juntos aí por toda a função e importância que tem Sertãozinho. Segundo caso, foro privilegiado. Terminar o foro privilegiado no sentido de circunscrevê-lo a essa questão. Eu era deputado estadual, fui autor de uma emenda, porque o chamado imunidade parlamentar, nós mudamos... Antigamente era a imunidade. Constituição, Era para tudo. Isso. O deputado não depois tinha mudou, nenhum é processo andando. Nós, Agora é foi só uma pro emenda do meu relativo ao autoritem, mandato. estreitamente da ação parlamentar, para evitar que o sujeito, como empresário ou como indivíduo que se meteu numa Voto, briga... produção do voto, da atacou fala. alguém, então, voltar a isso. E essas medidas. O que me perguntaram aqui a Denise e o Zé Maria, só para mais terminar a resposta, eu fui a favor, mas será que dá para fazer esse ano? Falei, o parlamento está meio já contaminado por um clima de disputa eleitoral e todo esse debate em torno da questão do Lula tornou isso mais acirrado ainda lá. Né? Então, acho que não teremos grandes decisões mais estruturais. Então por que vocês estão discutindo? Essa pergunta você não fez, mas cabe, né, Márcio? Nós estamos Deixar discutindo pronto. porque é preparar e constituir uma maioria, porque o próximo governo e o próximo Congresso tem que começar acelerado. Um próximo presidente, e por isso que ele tem que constituir uma sólida maioria, não pode ser alguém que tenha uma minoria, ele tem que apresentar a proposta da Previdência logo no começo e outras propostas mais. Ok, nós vamos para mais um intervalo e eu convido você a participar do nosso programa mandando um Twitter ou para o meu Twitter, @DeniRotenburg, ou para o do José Maria Trindade, @José M. Trindade. E o WhatsApp está funcionando hoje, Zé? Está funcionando, sim. Ah, que bom, 17 99647 3337. Aguardamos a sua pergunta. Voltamos em 2 minutos.